Dando sequência aos nossos estudos da obra O Livro dos Médiuns, vamos agora estudar a sua estrutura geral, de que forma Allan Kardec dispôs os capítulos que compõem esta obra notável. Como a gente pode ver aqui, Allan Kardec divide o Livro dos Médiuns em duas grandes partes. A primeira parte ele chamou de noções preliminares. A segunda parte ele chamou das manifestações espíritas. Nesta primeira parte, noções preliminares, ele apresenta 4 capítulos, que eu sintetizo aqui, dizendo que são os capítulos sobre os fundamentos, o método de ensino e as teorias. Então, essas noções preliminares, como vamos ver, ela é importante porque ela apresenta a base a partir da qual toda a segunda parte se apoiará, porque aqui ela tem os fundamentos das manifestações espíritas, ela tem o método de ensino, de que maneira a gente pode ensinar o espiritismo e, ao mesmo tempo, analisa as diversas teorias que foram propostas, além da teoria espírita, para explicar ou refutar os fenômenos espíritas. Então, esta parte introdutória é fundamental para que a gente saiba exatamente o que é o espiritismo frente às manifestações espíritas e de que maneira o espiritismo responde às objeções que foram propostas sobre as manifestações espíritas. Na segunda parte, como a gente vai ver, que Kardec chamou sobre as manifestações espíritas, nós vamos encontrar aqui sim a teoria espírita sobre todos os gêneros de manifestações. Então isso é muito importante. Nós vamos encontrar aqui o estudo teórico aprofundado de todos os tipos de médiuns e mediunidades que Kardec estudou em sua época, apresentando a teoria explicativa e tudo mais necessário para fazer o bom uso da faculdade mediúnica. São 32 capítulos. Vamos ver inicialmente a estrutura desses capítulos que compõem a primeira parte, as noções preliminares. Os 2 primeiros capítulos são aquilo que eu chamei de os fundamentos, onde Allan Kardec coloca no primeiro capítulo, intitulado Há Espíritos, a questão da existência dos espíritos. Esse é o fundamento mais importante. Só pode haver manifestação espírita se houver espíritos. Então, a existência dos espíritos e a possibilidade de comunicação deles constitui a base a partir da qual toda a teoria espírita sobre manifestações espíritas vai ser estruturada. Daí a importância de começar por este capítulo, tratando exatamente da existência dos espíritos. Depois que ele estabelece esta existência dos espíritos, cabe a ele, no segundo capítulo, dar o fundamento para as manifestações espíritas apoiada em leis naturais, ou seja, as manifestações não constituem algo maravilhoso ou sobrenatural, mas elas podem ser compreendidas como leis naturais que regulam a ação dos espíritos sobre o mundo corporal por meio do perispírito e da combinação fluídica. Então, Allan Kardec, depois de mostrar da existência dos espíritos, ele vai mostrar nesse capítulo que não há nada de maravilhoso ou de sobrenatural, por isso o título desse capítulo 2, do maravilhoso e do sobrenatural, não há nada de maravilhoso ou de sobrenatural no processo de comunicação dos espíritos com os homens. Depois, ele vai tratar daquilo que eu falei, o método de ensino, nesse capítulo extraordinário chamado do método, em que Allan Kardec vai abordar qual é a melhor forma da gente levar o espiritismo e de que maneira ele deve ser ensinado, inicialmente partindo da teoria, como vamos ver, e depois indo para a prática. A teoria e prática agindo juntos. Para que o indivíduo possa ter uma melhor prática, ele deve também conhecer a teoria. Isso se dá com qualquer ciência já pronta, já consolidada, em que primeiro se estuda a teoria
para se poder ir ao laboratório, saber de que maneira a teoria pode ser aprendida e confirmada por meio das próprias experiências. Depois, então, no último capítulo dessa primeira parte, chamado Dos Sistemas, Kardec vai explorar as diversas propostas que foram feitas para explicar o fenômeno espírita, seja a proposta espírita ou sejam as propostas que lhe são contrárias. Bom, vejamos então agora como vai ser esta segunda parte que trata das manifestações espíritas. Vejamos o que Kardec diz aqui. Kardec, então, faz essa segunda parte das manifestações espíritas a partir de uma lógica bem simples, como a gente está vendo aqui. Ele divide este universo em que nós nos encontramos, como ocorreu já com todas as suas obras, no mundo corporal, que é o mundo dos homens, e o mundo espiritual, que é o mundo dos espíritos. Então, os espíritos são a entidade que atua nesses dois mundos, no mundo corporal e no mundo espiritual. A ação dos espíritos sobre o mundo corporal, nos chamados fenômenos espíritas, se dá, então, por intermédio dos médiuns. Então, por isso a gente coloca aqui nesse esquema essa interação entre os dois mundos por meio da mediunidade. A gente sabe que a interação se dá por outros caminhos também, mas aqui, especificamente aqui no Livro dos Médiuns, o que se quer é estudar a interação dos espíritos com o mundo corporal por meio da mediunidade. Então, para explicar essa ação dos espíritos sobre o mundo corporal, Allan Kardec vai perceber que as manifestações espíritas, elas podem ser divididas em dois grandes grupos, as chamadas manifestações físicas, em que por meio da mediunidade os espíritos atuam sobre elementos materiais, as manifestações inteligentes, que são aquelas manifestações em que, além de atuar sobre um elemento material, por exemplo, o corpo do médium, há também uma mensagem, uma demonstração de que quem está por trás dessas manifestações são seres inteligentes. Então, a importância de estudar essas manifestações inteligentes, porque serão essas manifestações inteligentes que vão dar origem às comunicações. A capacidade que vai ter pela mediunidade de entrar em comunicação com os espíritos. No sentido amplo de comunicação, uma comunicação de dois lados, em que os espíritos falam, escutam, respondem perguntas que os homens façam. Então, um processo mesmo de comunicação entre os encarnados e os desencarnados. Então, essa é a estrutura conceitual fundamental desta segunda parte de O Livro dos Espíritos. Lembrando como agora Kardec, com essa estrutura, pôde então colocar uma ordenação nos capítulos que compõem a segunda parte, como a gente vai ver aqui. Mas essa síntese desses capítulos já aparece pela primeira vez lá, como vimos, na página de rosto. Eu vou aqui lembrar que estava lá na página de rosto quando a gente comentou. Essa página de rosto diz o seguinte, que Kardec iria dividir esta segunda parte, esse ensino especial dos espíritos, em 4 grandes partes. A teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, e as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. Então, vejamos como agora Kardec vai, a partir desses 4 itens aqui que estão na página de rosto e que sintetizam a obra, distribuir os capítulos desta obra admirável. Então, aqui a gente percebe o seguinte: com respeito à teoria de todos os gêneros de manifestações, Allan Kardec, então, vai escrever os capítulos da segunda parte que vão do item 1 ao item 9. Então, do primeiro capítulo da segunda parte até o 9º capítulo, nós vamos ver
trata-se de estabelecer a teoria de todos os gêneros de manifestações, sejam as manifestações físicas, como vimos lá naquela síntese, seja das manifestações intelectuais ou inteligentes. Então Kardec vai mostrar como se pode explicar essas manifestações. Uma vez que as manifestações inteligentes são explicadas e compreendidas, Allan Kardec passa então a explorar os meios de comunicação com o mundo invisível. O que ele vai fazer do capítulo 10º ao capítulo 13º. Então, nesses capítulos, ele vai apresentar quais são os meios de comunicação que os homens têm para comunicar-se com os espíritos, com o mundo invisível. Bom, depois que ele apresentou então a teoria e os meios, agora ele vai entrar na parte fundamental. Não basta o médium conhecer a teoria e saber quais são os meios de comunicação com os espíritos, ele precisa agora desenvolver esta faculdade que vai dar para ele exatamente os instrumentos para que ele possa fazer a comunicação com os espíritos. Por isso Kardec precisa trabalhar com muita atenção o desenvolvimento da mediunidade. De que maneira o médium deve proceder para realizar aquilo que é o sonho de todo médium, manter comunicações com os espíritos. Isso ele vai fazer do capítulo 14º ao capítulo 22º, em que Kardec vai estabelecer tudo aquilo que é fundamental para o desenvolvimento da mediunidade. E depois, então, ele vai abordar o último item. Uma vez que a teoria foi compreendida, os meios colocados e o médium aprendeu a desenvolver a sua mediunidade da melhor forma possível, ele agora tem que entrar naquilo que é muito importante também para o médium, que são as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. Ou seja, já vai aqui alertando o médium e os evocadores de quais são essas dificuldades e quais são os tropeços que o médium vai enfrentar e de que maneira ele vai poder sair dessas dificuldades, enfrentar essas dificuldades, enfrentar esses tropeços. Então, aquilo que ele encontra necessário para isso vai estar aí dos capítulos 23 ao capítulo 32. Ele vai dar todas essas orientações necessárias para uma boa prática da mediunidade. Vejamos então agora esses diversos capítulos que constituem a segunda parte. Na segunda parte, intitulada Das Manifestações Espíritas, nós temos o primeiro item, a teoria de todos os gêneros de manifestações, que Allan Kardec então divide aí nos 9 capítulos. Ele começa no primeiro capítulo por aquilo que deveria começar, mostrando a possibilidade da ação dos espíritos sobre a matéria. Então, esta possibilidade é discutida nesse primeiro capítulo. Depois ele vai entrar nos 2 tipos mais importantes de manifestações, ou que você pode sintetizar todas as manifestações espíritas. As manifestações físicas, sejam provocadas e espontâneas, no capítulo 2º, e depois as manifestações inteligentes. Então, ele dá a possibilidade de ação dos espíritos sobre a matéria, mostra que essa ação produz 2 tipos de manifestações, as físicas e as inteligentes. Agora, então, ele vai começar a exploração das manifestações físicas, inicialmente pelas manifestações físicas no capítulo 4, que, como nós vamos ver, constituem as manifestações propriamente provocadas, e depois no capítulo 5 ele vai tratar das manifestações físicas espontâneas. Então, com isso ele apresentou os fundamentos todos necessários para as manifestações físicas e inteligentes e começou então a aprofundar a teoria sobre as manifestações físicas. Depois que a teoria das manifestações físicas está muito bem colocada, ele começa então a estudar vários elementos dessas manifestações, ou vários tipos de manifestações.
Ele começa, então, no capítulo 6 com as manifestações visuais, depois ele vai tratar da bicorporeidade e da transfiguração, que é uma variedade, um tipo especial das manifestações visuais. Depois ele entra no laboratório do mundo visível para explicar como se pode compreender a aparência que os espíritos tomam quando se mostram nas manifestações visuais, como é que eles aparecem com uma certa roupa ou algum objeto, de que maneira se pode compreender isso, e depois ele vai então responder uma das manifestações físicas importantes que ocorrem em lugares específicos, como é o caso dos chamados lugares assombrados, que ele vai tratar aí no capítulo 9. Então aqui ele apresentou a teoria e começou a explicar vários tipos de manifestações físicas, sejam espontâneas ou provocadas, necessárias para que você possa ter uma compreensão bem ampla do que é exatamente a teoria de todos os gêneros de manifestações. Depois, na segunda parte, ele vai tratar dos meios de comunicação com o mundo invisível. Então já vimos a teoria, agora vamos ver os meios de comunicação. Ele vai fazer isso nestes capítulos, que vai do 10º ao 13º. No 10º, ele começa discutindo a natureza das comunicações, ou seja, o que é ou o que são exatamente essas comunicações. Por isso, a natureza, ele vai responder a pergunta sobre o que são essas manifestações, tratando de uma permuta regular e continuada de pensamentos, por meio das pancadas, da palavra e da escrita, por exemplo. Então, é uma permuta regular para que se possa chamar exatamente de comunicações. Então, ele apresentou o que é a natureza, o que são essas comunicações e como elas constituem uma permuta regular e continuada de pensamentos. E aí agora ele vai explorar os tipos possíveis dessas comunicações por meio das pancadas, da palavra e da escrita. Então ele vai começar com as pancadas, estudando aí no capítulo 11º, intitulado da sematologia e da tipologia, a linguagem dos sinais e das pancadas, para depois entrar então na palavra, seja na pneumatografia, que é a escrita direta, ou da pneumatofonia, que é a voz direta, ou seja, dois fenômenos que envolvem o uso da palavra escrita ou falada, e depois ele vai então no capítulo 13º tratar da mais importante forma de comunicação, uma vez que o pensamento fica registrado de uma forma muito mais precisa, que é a psicografia. Então aí a importância dele apresentar para a gente quais são esses meios de comunicação com o mundo invisível, terminando nesse capítulo 13º, tratando do meio mais importante, porque permite uma comunicação rápida, regular e com muito mais precisão, que é a comunicação escrita pela psicografia. Depois, então, ele vai entrar no desenvolvimento da mediunidade. Então, vimos a teoria, vimos os meios e agora como o médium vai proceder para desenvolver a mediunidade. Desse capítulo 14º ao 22º. Ele começa discutindo exatamente o que são os médiums, quem são esses médiums, o que é o médium, o que é a mediunidade. Depois ele vai começar a tratar, já vimos que o meio mais adequado para a comunicação é por meio da escrita, ele vai dar uma ênfase especial nos médiuns escreventes ou psicógrafos, que é o capítulo 15º. Depois, então, ele faz um apanhado geral de todos os tipos de médiuns e mediunidade, no capítulo chamado dos médiuns especiais. E para que a gente possa ter um panorama geral de todos os tipos de médiuns e mediunidades. Aí ele vai entrar agora, propriamente, no desenvolvimento, ao tratar da formação dos médiuns, de que maneira o médium, pelo estudo, pela prática, ele vai poder se formar, vai entrar nos inconvenientes e perigos da mediunidade, para que o médium saiba desde o início
quais são esses inconvenientes e perigos, vai abordar o papel dos médiuns nas comunicações, que nós vamos ver este papel tem muito a ver tanto com a influência moral do médium, que ele vai tratar no capítulo seguinte, quanto com a influência do meio. Então, mostrando como a influência moral e o meio influenciam na prática da mediunidade. Com isso, o médium, então, tem uma visão completa daquilo que ele precisa para o seu desenvolvimento da faculdade mediúnica. E ele vai encerrar, nesse capítulo 22, o tratamento do desenvolvimento, abordando uma questão importante que trata da mediunidade dos animais. Ele vai mostrar que não se pode dizer que os animais são propriamente médiuns, já que isso se aplicaria apenas aos homens. Então ele vai abordar essa questão aí para encerrar o desenvolvimento da mediunidade, mostrando que a mediunidade só pode ser desenvolvida porque ela é uma faculdade exclusivamente humana, ela só pode ser desenvolvida nos homens e não nos animais. Bom, depois ele vai então tratar ainda o último item que compõe a segunda parte, que trata das dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, para que depois que o médium aprendeu todo o seu processo de desenvolvimento, de formação, ele possa agora saber quais são as principais dificuldades e os tropeços que ele vai enfrentar. Então ele vai aí apresentar no capítulo 23º a obsessão, e ele vai dar uma ênfase especial no problema da obsessão para médiuns, da chamada obsessão que ocorre com os médiuns, que esse é um grave problema da prática. Depois ele vai entrar na questão da identidade dos espíritos, mostrando as dificuldades que se tem para identificar se é aquele espírito que colocou um nome, se de fato é ele mesmo. Aí ele vai abordar a questão das evocações, de que maneira as evocações devem ser produzidas para se ter o melhor resultado possível. Ele vai entrar nas perguntas que se podem fazer aos espíritos, importante para que quando o evocador ou o médium vai conversar, que tipo de pergunta eu devo fazer aos espíritos? Que tipo de pergunta eu posso esperar respostas? Que tipo de pergunta eu não vou esperar e não devo esperar respostas satisfatórias? Aí ele entra no problema das contradições e mistificações, algo muito importante da prática, espíritos que apresentam ideias contrárias a outros espíritos, espíritos que se mistificam, que apresentam falsidades, usam nomes que não são deles, abusam da faculdade mediúnica do médium, fazendo uma série de mistificações. E ele vai tratar do charlatanismo e do embuste, que é algo muito importante para que o médium saiba que também existem em qualquer prática pessoas que fraudam a faculdade mediúnica, que não têm a faculdade mediúnica, mas acabam agindo como charlatães. E depois ele vai, então, tratar das reuniões da sociedade espírita, mostrando a importância de se fazer reuniões sérias, reuniões instrutivas, e o papel dessas reuniões para uma boa prática mediúnica. E aí, para encerrar o Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai dar orientações para essas reuniões, uma vez que o médium saiba como fazer reuniões sérias. Allan Kardec vai apresentar um modelo de uma sociedade espírita, de um estatuto, para que, se o indivíduo quiser fazer a prática mediúnica dentro de uma sociedade legalmente instituída, que ele tenha uma ideia de como se faz um regulamento. E depois, Kardec vai então apresentar nesse capítulo admirável chamado Dissertações Espíritas, exemplos de comunicações dos espíritos, sejam de comunicações de bom nível, sejam de comunicações apócrifas, em que os espíritos, usando de certos nomes, acabam transmitindo comunicações cheias de erros e de falsidades e de contradições. Esses exemplos são importantes para que a gente aprenda a fazer a distinção entre uma boa comunicação e uma comunicação com erros. Aquilo que eu costumo falar nas minhas palestras de aprender a catar feijão, separar no pensamento dos espíritos
aquilo que constitui a comunicação boa, os bons feijões, daquilo que constitui os feijões bichados ou as pedras. Então aqui Kardec dá exemplos de como a gente tem que tomar todo o cuidado para descobrir nas comunicações pensamentos equivocados, separando os bons dos equivocados. Então, esse capítulo das dissertações é importante porque é uma forma prática, por meio das próprias mensagens dos Espíritos, Kardec nos ajudar a fazer essa leitura mais cuidadosa de tudo aquilo que venham dos Espíritos. Aquilo que nós exploramos lá no no Evangelho segundo o Espiritismo, quando tratamos do controle universal, do ensino dos Espíritos. A importância de examinar tudo que venha dos Espíritos. Depois, o último capítulo serve apenas para uma síntese de um vocabulário espírita, de um pequeno dicionário, com os termos mais importantes necessários para o indivíduo compreender toda a terminologia que foi usada aqui em O Livro dos Médiuns. Esse vocabulário espírita que aparece aqui na segunda edição é um pequeno vocabulário com poucos termos que são úteis para a leitura dessa obra, mas Allan Kardec, na primeira edição de O Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, a primeira edição que citamos lá quando comentamos a página de rosto, nessa primeira edição ele apresenta um vocabulário muito mais completo, com muito mais verbetes. Nós estamos, pelo IDEAC, o IDEAC está patrocinando uma tradução e em breve vai sair, inclusive, uma publicação deste vocabulário espírita completo que surgiu na primeira edição da obra O Livro dos Médiuns. Então aqui, na segunda edição, tem apenas um pequeno vocabulário espírita, mas que é útil para a leitura da obra. E aqueles que quiserem o vocabulário completo, em breve o IDEAC estará colocando à disposição para todos que quiserem esse vocabulário espírita mais completo da primeira edição. Com isso, fizemos um apanhado geral do que é a ordem didática desta obra admirável, a sua estrutura geral. E agora, o próximo passo é estudar cada uma das partes que compõem o Livro dos Médiuns, começando com os dados da introdução, e depois vamos para a primeira parte, para a segunda parte, examinando todos os seus parágrafos. Convidamos vocês a continuarem conosco, estudando no nosso próximo encontro a introdução de O Livro dos Médiuns. Até lá! A Wikipédia é uma plataforma online, grátis e interativa, com todas as obras de Allan Kardec relacionadas entre si, facilitando o estudo das obras fundamentais do Espiritismo. Todas as obras de Allan Kardec foram inseridas em partes, capítulos e itens. E estão todas relacionadas umas às outras em português, inglês, francês e espanhol. Você também pode fazer o download das obras de Kardec em vários idiomas e de muitas outras obras por ele citadas. Na Kardecpédia você encontra o que Kardec escreveu, leu e comentou. E com um simples clique, você pode visualizar os textos de Kardec em 2 idiomas, a fim de comparar uma tradução com o seu original francês, ou 2 traduções em 2 idiomas diferentes, tudo em uma única tela. A Kardecpédia tem uma das mais modernas ferramentas de busca atuais. Investimos em uma tecnologia de buscas para que você localize facilmente palavras, textos ou títulos. É uma espécie de Google de Kardec. A Kardecpédia não para de crescer e você também pode ser um colaborador intelectual da plataforma. Como ajudar a expandir o conteúdo da Kardecpédia? O usuário poderá interagir com a Kardecpédia propondo novos relacionamentos entre os itens que compõem cada obra, bem como enviando cópias digitais de livros de Kardec e de outros livros por ele citados. Você pode colaborar de 4 maneiras. 1.
propondo novos relacionamentos entre os itens das obras de Kardec. 2. Enviando cópias digitais de edições originais das obras de Kardec. 3. Enviando cópias digitais de traduções das obras de Kardec de domínio público. 4. Enviando cópias digitais de livros citados por Kardec em suas obras. Como nos ensinou Kardec, antes de fazer a coisa para os homens é preciso formar os homens para a coisa, como se formam obreiros antes de lhes confiar um trabalho. Kardecpédia. É grátis. Conheça, estude, inscreva-se. Acesse www.kardecpedia.com.